Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Hoje a gente vem aqui trazer, por incrível que pareça, uma notícia que saiu no portal G1. A gente não está acostumado, grandes mídias, dar repercussão à revisão da vida toda de maneira coerente, minimamente coerente. E há 3 dias atrás saiu essa matéria que passou despercebida por muita gente no G1 e é bem interessante para resumir o que aconteceu com a revisão da vida toda. Então você que está chegando novo, tem algum tipo de dificuldade de entender o que aconteceu na revisão da vida toda, o que está em jogo, 4 perguntinhas e respostas que eu vou, obviamente, comentar aqui, então não vai ficar só na notícia, tá? Que a notícia vocês podem pegar e ler, mas tem alguns pontos da notícia que eu não acho necessariamente coerente, que eu não acho necessariamente adequado, e eu vou repercutir para vocês aqui aquilo que eu entendo sobre essa notícia. Então vamos nessa. Revisão da vida toda, 4 perguntas e respostas para entender o que está em jogo no STF. Achei o título da matéria muito adequado. E também achei a matéria com um rigor técnico que a gente não está acostumado a ver na grande mídia, tá? Então, vamos falar um pouquinho. A tese permitiria que um pequeno grupo de pessoas, então esse ponto aqui já é bem importante, porque não fala sobre rombo ou 480 bilhões, sabe? Trata a revisão da vida toda como uma revisão de exceção mesmo, uma revisão para um pequeno grupo, que é um grupo que foi extremamente prejudicado, que seria altamente beneficiado e que tem o direito de ser beneficiado porque tinha contribuições altíssimas antes de 94. Tá? Tese permitiria que um pequeno grupo, segundo especialistas, aumentasse o valor da aposentadoria a partir de um cálculo diferente. Mas o Supremo abriu caminho para que ele não seja aceito. Então vamos lá. A chamada revisão da vida toda é um mecanismo permite que um grupo específico de pessoas aumente o valor da aposentadoria ao pedir na justiça que sejam considerados mais anos de contribuição ao INSS para o cálculo do benefício. Primeiro aí, ponto que a gente quer colocar é que não é um mecanismo, na verdade é uma interpretação legislativa, sempre existiu o dispositivo legal, mas o dispositivo legal ele era completamente ignorado pelo INSS, portanto não fazia ali uso das contribuições anteriores a julho de 94. Imagino eu que o motivo real pelo qual o INSS não fazia isso lá atrás era a grande dificuldade de correção da moeda, né? Porque antes de julho de 94 tinha lá cruzeiro, cruzado, cruzado real, cruzeiro real, aquelas moedas no período inflacionário que realmente poderia dificultar o cálculo. Mas uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, deve acabar com a possibilidade das aposentadorias fazer essa revisão, afirma especialistas em direito previdenciários ouvidos pelo G1. Vamos lá. Acabar é um pouco demais e você vê mesmo lá no final da reportagem que ele já faz algumas ponderações, mas realmente as ADIs dificultaram bastante aí o uso da revisão da vida toda, mas ainda existe, como eu sempre digo, possibilidades de recurso na ADI e também modulação dos efeitos e da mudança jurisprudencial nos embargos de declaração. Relatoria de Alexandre de Moraes fala especificamente sobre a revisão da vida toda, tá bom? Então vamos lá. Confira abaixo 4 perguntas e respostas para entender o que está em jogo. De onde veio a revisão da vida toda? Para quem serve? O que o STF decidiu sobre o assunto e agora o que muda na prática. Então, um grande resumo sobre a revisão da vida toda vem adiante, tá bom? Então, é importantíssimo esse vídeo, vale a pena vocês ficarem até o final. Vídeo curto, vídeo rápido, que vai trazer diversos benefícios para abrir a mente de vocês, inclusive manter vocês lutando pela batalha da revisão da vida toda. De onde veio a revisão da vida toda? Ela surgiu após a publicação de uma lei, em 1999, que mudou a forma com o valor da aposentadoria era calculado no Brasil, explica o advogado Matheus Lataro, da Benedite Advocacia. Antes, o INSS considerava apenas os 3 últimos anos de contribuição do trabalhador para fazer a média de quanto ele deveria receber por mês ao se aposentar. Depois, o cálculo passou a considerar 80% de todos os recolhimentos de maior porte ao longo da vida. Então perceba, antes era 3 anos, depois 80% de todos os valores, ali os valores maiores, né? E criou-se uma regra de transição. Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, seriam considerados para o cálculo apenas pagamentos a partir de 1º de julho de 94, quando a moeda brasileira passou de cruzado real para real. Desculpa, cruzeiro real para real. Foi o que eu acabei de falar. Nesse contexto, surgiu a revisão da vida toda.
quem tinha feito contribuições de valores altos antes de 94 passou a pedir na justiça que eles também entrassem para a conta. Por quê? Porque a regra de transição tem um condão de beneficiar, não de prejudicar. E a regra de transição considera uma data de corte, 1º de julho de 94, e essa data de corte ela não é a data de corte mais benéfica, tem que ser a regra definitiva. O cálculo passou a considerar 80% de todos os recolhimentos de maior porte ao longo da vida. Então, consideraria também os cálculos anteriores a 1º de julho de 94. Entende qual é o ponto? Para quem ela serve, para quem a revisão da vida toda serve. Na prática, a revisão da vida toda beneficia quem tinha salários maiores antes de 94. Para esses valores entrarem no grupo dos 80% maiores de contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e assim no cálculo da aposentadoria. Como eu disse, na prática, a revisão da vida toda tem por condão pegar quem tinha salários maiores anterior a 94. E a gente sabe que isso é uma minoria. Por que uma minoria? Porque, via de regra, você evolui na sua vida financeira. Você chega ao fim da sua vida financeira ganhando mais. Então, as pessoas que estavam se aposentando, elas deveriam ali estar em ascensão na vida profissional. Quando chegava ali depois de 94, as pessoas que se aposentaram em 2000, 2001, 2002, as pessoas que se aposentaram em 2010 principalmente, elas estariam ganhando muito mais em 2010 do que em 93. Essa é a regra natural da vida. Você começa ganhando um pouco e você evolui na sua vida financeira, tá? Essa é a regra natural, tá? Então, é uma regra de exceção, porque teria que ter no momento da aposentadoria, você teria que ter salários menores do que você tinha anterior a 94. Ela também só vale para quem se aposentou ou adquiriu o direito de se aposentar até novembro de 2019, porque é a data de corte da emenda constitucional 103, quando a reforma da Previdência mudou as regras da aposentadoria novamente. Além disso, o direito não pode ter contemplado 10 anos, que é a decadência. E é por isso que eu falo que uma das nossas brigas da revisão da vida toda é no Congresso, porque no Congresso até isso aqui pode ser flexibilizado. No projeto de lei do deputado, que a gente já repercutiu aqui, eu posso deixar, não vou deixar no fim do vídeo o vídeo do projeto de lei, é, até a decadência é flexibilizada. Por exemplo, mas assim, vamos tratar como é a decadência, né? Por exemplo, se uma pessoa aposentou-se há 15 anos, mas somente agora viu que seria vantajoso pedir a revisão da vida toda, ela já não pode entrar mais com o processo. Com a lei aprovada, isso aqui poderia ser flexibilizado. Assim, embora o assunto desperte bastante interesse da população, poucas pessoas são de fato afetadas pelas decisões acerca do assunto, destaca o advogado Washington Barbosa. O que o STF decidiu sobre o assunto? Terceira pergunta. Em dezembro de 2022, os ministros reconheceram o direito dos aposentados fazerem a revisão da vida toda. A nossa primeira vitória efetiva aí no plenário virtual, a gente ganhou a revisão da vida toda. Plenário virtual não, desculpa, no plenário físico, já tinha ganhado no plenário virtual. E essa decisão passaria a valer para todas as ações judiciais sobre o assunto no país. No entanto, o INSS entrou com um recurso que ainda deve ser julgado, pedindo alguns esclarecimentos e os processos que tratam do tema foram suspensos temporariamente. Esse aqui é o embargo de declaração que ainda está pendente. Nesse meio tempo, no último dia 21 de março, o Supremo julgou duas ações diretas de inconstitucionalidades que questionavam a lei previdenciária de 99 e decidiram que a regra de transição prevista por ela é de aplicação cogente. Então, essa regrinha aqui de transição, que só considera os valores a partir de julho de 94, passou a ter cogência. E a gente já discutiu várias vezes sobre isso, de que a cogência ela foi uma decisão extra petita, fora do escopo de discussão, porque ninguém nunca pediu o efeito cogente do artigo 3º, que era a regra de transição. Ou seja, para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, são considerados válidos para o cálculo da aposentadoria apenas pagamentos a partir do plano real. E não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. Assim como a tese da revisão da vida toda contraria justamente a regra de transição que se tornou obrigatória, conforme o novo entendimento do STF, os ministros não terão como validá-la no julgamento que está por vir. Fica a advogada Janaína Braga, do Ecossistema Declatra. Lembrando, esse ponto aqui é um ponto muito resumido, tá? Você dizer que a tese não vai poder ser confirmada
declaração faz com que toda a discussão relacionada à jurisprudência 4, que é o tema que permite o benefício mais vantajoso, ele seja baseado. E, obviamente, as pessoas que são favoráveis à revisão da vida toda, como Alexandre de Moraes, ministro Fachin, Carmen Lúcia, certamente trarão à discussão a mudança de entendimento jurisprudencial do STF e precisará entender como será tratado esse novo entendimento que rui com bases já consolidadas da jurisprudência do STF há anos. Mas, de maneira muito simplória, seria isso. A mudança do novo entendimento impede a utilização da revisão da vida toda, mas a gente precisa aguardar as cenas dos próximos. Por isso eu tenho várias ressalvas com a mídia de massa, né? A mídia maior. Por quê? Porque fica simplificando o tema. E agora, o que muda na prática? Segundo o especialista Washington Barbosa, deve acontecer o seguinte: para as pessoas que entraram com ações judiciais pedindo a revisão da vida toda e ganharam o processo e já estão recebendo os valores atualizados da aposentadoria, não deve mudar nada. Então ele está falando aqui, não é só quem ganhou o processo, não, tá? Ele está falando aqui das pessoas que ganharam o processo e transitaram em julgado, e certamente esse trânsito em julgado foi aí há mais de 2 anos. Então essas pessoas, de fato, que já ganharam o processo, já transitou em julgado, já tem mais de 2 anos do trânsito em julgado, dificilmente vai mudar alguma coisa. Então nada deve mudar. Essa conclusão aqui foi bem simplória novamente. Então, na verdade, são aquelas pessoas do trânsito em julgado há mais de 2 anos que não deve mudar nada, tá? Quem ingressou com ação judicial, mas teve o processo paralisado depois que o caso virou de repercussão geral no STF, provavelmente vai ter seu benefício de revisão negado. É outra afirmação muito perigosa. Não dá para saber o que vai acontecer nos embargos de declaração. Inclusive, é possível que as pessoas que já deram entrada, elas sejam beneficiadas e se impeça justamente de novas pessoas darem entrada em relação à primazia do direito não socorrer aqueles que dormem e principalmente na preservação da jurisprudência que até então era consolidada na Corte Suprema, que era o tema 334 de benefício mais vantajoso. Agora, já para quem pretendia entrar com ação na justiça, talvez não valha mais a pena. Aí eu concordo com ele em partes, eu acho que quem não entrou tem que correr para entrar com o pedido antes do julgamento, antes da publicação dos acordos da ADI 2010 e 2111. Eu vou até dar uma olhada aqui se teve mudança na publicação, se houve publicação, né? Não houve ainda a publicação da 2110, tá? Então não tem a publicação do acórdão ainda, só da ata. Mas vocês têm que correr antes que haja a publicação do acórdão, porque possivelmente a publicação do acórdão será aí será o paradigma de corte, né? Então quem entrou depois do acórdão na justiça certamente não vai ter direito. Mas assim, é possível sim que até mesmo quem der entrada agora perca, né? Mas é possível ter esse corte no acórdão. Então, o que eu quero concluir aqui para vocês? A revisão da vida toda, ela ganha contornos de incerteza. Quem ficou aqui até o final sabe que ficou muito mais difícil e a gente já vem comentando isso aqui há algum tempo. A gente precisa continuar na luta, até porque existe recurso ainda nas ADIs e existe a possibilidade de um enfrentamento que seja favorável ao aposentado e pensionista nos embargos de declaração. Então nada está perdido ainda, mas as coisas ficaram muito mais difíceis. O que eu recomendo? As pessoas que têm o trânsito em julgado há mais de 2 anos, buscar já seu advogado à época, para evitar aí que haja ação rescisória e que se tentarem a ação rescisória, que ele te defenda, porque ele já ganhou, ele conhece o processo, fica muito mais fácil. Para as pessoas que já deram entrada, mas estão com os processos suspensos, acredito que o ideal é a gente se ligar fortemente nos embargos de declaração e na busca e na tentativa de que as pessoas que já estão dentro do sistema judiciário pleiteando esse pedido sejam contempladas. Para as pessoas que ainda não deram entrada, aconselho fazer isso o quanto antes e vocês são as pessoas que mais estão arriscadas a não conseguir nada. Todos os outros estão arriscados, mas quem já ganhou e teve trânsito em julgado é muito difícil perder. Quem já entrou, mas ainda não teve sua ação julgada em trânsito em julgado, tem aí uma
uma possibilidade de 50-50, tanto de ganhar quanto de perder, mas essas pessoas que ainda não entraram têm possibilidades altíssimas aí de 90% de dar errado. Essa é o cenário e a leitura que eu faço. Parabenizar o G1 pela matéria, apesar de ser muito simplória, é uma matéria esclarecedora para aquelas pessoas que não têm um entendimento aí da revisão da vida toda, com um olhar um pouco mais técnico do que a gente está acostumado na mídia de massa, né, na mídia que atinge o grande público. Então, tem que dar os parabéns a quem tem parabéns. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Meu nome é Luan, esteve no INSS Explicado, no INSS Explicadinho, e eu te espero no próximo vídeo.